Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a aula 96 do nosso curso de Matemática Básica e nós estamos vendo sistemas de equações lineares, apenas os mais simples, com duas equações, duas incógnitas e que são possíveis, pois, como eu comentei com vocês na aula passada, nós estamos fazendo apenas uma breve introdução, pois mais para frente do curso nós vamos ver sistemas lineares de uma maneira mais aprofundada. Então, nesse momento, é apenas uma breve introdução, realmente, porque nós vamos usar alguns sisteminhas bem básicos assim, em alguns exercícios. Então, é importante a gente ter essa noção de como resolver esse tipo de sistema, ok? Bom, pessoal, seguinte. Na aula passada eu expliquei para vocês o conceito de um sistema de equações lineares e passei para vocês os dois métodos resolutivos, basicamente o método da soma ou adição e o método da substituição. Falei para vocês que é indiferente você usar um método ou outro e vai da conveniência de cada caso e da sua habilidade também com cada caso, da sua afinidade com cada caso. Embora seja importante você saber fazer bem os dois casos, né? Uma lição que a matemática nos dá, pessoal, que nós podemos aproveitá-la para a vida, é o seguinte: não adianta se você não sabe bem se você tem duas maneiras de fazer um exercício. Você sabe fazer bem de uma forma e da outra você não sabe bem, trabalhe também daquela outra forma, pois assim você vai melhorar também aquele outro conteúdo. Pois, caso contrário, numa outra situação, aquela outra forma será necessária e você vai ter essa deficiência, ok? Então procurem sanar todas as deficiências que vocês tiverem nas mais diversas áreas da matemática. Caso contrário, vocês vão ter, inevitavelmente, dificuldade em alguns pontos aí. Eu, a partir de agora, não vou resolver os exercícios pelos dois métodos, certo? Eu vou escolher para cada exercício um método, dependendo da conveniência aí, e vou procurar diversificar os métodos para que nós, justamente nesta linha do que eu acabei de falar, de nós trabalharmos os dois métodos e, portanto, sabermos trabalhar com os dois métodos com a mesma habilidade, com a mesma praticidade, ok? Bom, eu vou escolher os métodos para a gente trabalhar. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer vários exercícios envolvendo aí a resolução de sistemas de equações lineares. Ok? Bom, pessoal, o primeiro exercício é o seguinte: x menos 7y igual a menos 28 e menos 5x mais 4y igual a 47. Este problema aqui eu vou resolver pelo método da substituição. Então, eu vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. Então, considerando a equação 1, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar primeiro essa equação 1, que diz que x menos 7y igual a menos 28. Agora eu vou isolar o x, pois está mais fácil isolar o x nesta equação. Perceba que qualquer outro isolamento nas outras variáveis ou equações não vale a pena. O x aqui realmente está interessante fazer a substituição. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar aqui menos 28 mais 7y. Então eu passei o menos 7y para o outro lado com o sinal trocado. Vou guardar aqui. Eu já isolei o x em função de y. Agora eu vou considerar este valor e vou substituir na segunda equação. Então, na segunda equação, eu vou copiá-la, menos 5x mais 4y igual a 47, e no lugar de x eu vou substituir por menos 28 mais 7y. Então nós temos o seguinte: menos 5x, então menos 5, e no lugar de x vou substituir aqui por menos 28 mais 7y. Veja que nós continuamos com 5x, menos 5x, mas no lugar de x nós substituímos aqui, tá? Mais 4y, igual a 47. Qual foi a vantagem disso? Agora nós temos uma equação aqui do primeiro grau, que nós já estudamos, que envolve somente a variável y, ok? Então nós podemos fazer aqui a distributiva, lembrando aqui de fazer a distributiva. 5 vezes 28 é 140. Menos com menos, na multiplicação é mais, né? Então nós temos mais 140, que eu não preciso colocar o sinal, pois o sinal positivo nós não precisamos colocar, quando é no início, né? E 5 vezes 7, 35, menos com mais é menos, tá? Então, menos 35y
mais 4y igual a 47. Agora nós vamos deixar o que possui y à esquerda e o que não possui y à direita. Então nós temos aqui menos 35y mais 4y igual a 47 menos 140. Menos 35y mais 4y vai dar o quê? Menos 31y. E 47 menos 140 dá menos 93. É menos 31. Devido ao espaço pequeno que nós temos aqui, este menos 31 ele vai passar dividindo, menos com menos vai dar mais, não é? E 93 dividido por 31 dá 3. Portanto, nosso y é igual a 3. Ok? Beleza. Agora que nós encontramos o y, nós voltamos aqui para o x e continuamos aqui, né? Então é importante, é interessante vocês sempre deixarem separado a primeira equação e a segunda, quando forem aplicar o método da substituição. Então o x está aqui, menos 28, mais 7 vezes y. Y é 3. Então 7 vezes 3. Portanto, x igual menos 28, 7 vezes 3 é 21. Portanto, menos 28 mais 21 dá menos 7. Ok? E quando nós finalizamos o problema, geralmente não colocamos embaixo. Eu vou colocar aqui em cima pelo espaço, tá? Então colocamos o conjunto solução. O conjunto solução nós colocamos entre parênteses, bom, entre chaves, sempre que for um conjunto, né? O conjunto, nós colocamos os elementos entre chaves. E a solução de um sistema de duas equações e duas incógnitas, a solução vai ser um par ordenado, né? Um par do sistema cartesiano, um par ordenado, né? Então nós temos o par e geralmente nós seguimos a ordem alfabética, x e y, ok? Então menos 7 e 3. No lugar de x, menos 7 e 3. Então sempre x e y. É a convenção que nós acabamos utilizando aí, ok? Então resolvemos isso aqui pelo método da substituição. O que significa essa solução que nós encontramos? Menos 7 e 3. Se nós substituirmos aqui o x por menos 7 e o y por 3, esta equação aqui dará um fato verdade, será verdadeira, né? Dará uma igualdade verdadeira, ou seja, aquele par nós dizemos que ele resolve essa equação, é uma solução dessa equação, e também é uma solução da equação de baixo. Portanto, aquele par ele é solução das duas equações ao mesmo tempo, portanto é solução do sistema. Bom, agora nós temos um outro sistema linear, e neste caso nós podemos perceber que a substituição acaba se tornando um método um pouco interessante, ok? Por quê? Porque qualquer variável que nós escolhemos isolar aqui se tornará uma conta um pouquinho complicada. Por exemplo, se nós isolarmos o x aqui, o x será igual a 8 mais 3y dividido por 2. Portanto, vai aparecer um 2 no denominador aí. Aqui mesma coisa, isolando y, vai ficar o quê? 2x menos 8 sobre 3. Aparece o 3. Aqui aparece o 5 no denominador, né? Portanto, qualquer isolamento de alguma variável que nós fizermos neste exercício aqui vai se tornar uma substituição um pouquinho chata. Também vai dar para nós resolvermos normalmente, mas não será tão conveniente. Vai complicar um pouquinho nossa vida. Então, qual vai ser a ideia aqui? Olha, nós podemos pensar direto no método da adição. Por quê? Porque nós temos o quê? A variável y, os coeficientes dela são opostos. Então nós temos aqui menos 3y e mais 3y. Quando poderíamos ter coeficientes opostos aqui também. Quando nós temos coeficientes opostos assim, em duas variáveis, seja aqui, seja aqui, o método da adição já tem que acender uma luzinha aí na nossa cabeça de pensar em fazer por esse método. Então nós vamos fazer pelo método da adição. Passamos um traço, colocamos o sinal da adição. Somando aqui, 2x mais 5x, 7x. Menos 3y com mais 3y, zerou. 8 mais 10, 18. Ok? Portanto, se 7x é igual a 18, portanto x é igual a 18 dividido por 7.
Okay? Então, deu uma fração aqui. O 18 não é múltiplo de 7, portanto, não é possível simplificar essa fração aqui. Então, a vantagem do método da adição é que nós já encontramos o valor de uma das variáveis. Isso nos alivia o problema. A rigor mesmo, eu diria até que o método da adição, pelo menos em sistemas de duas variáveis, né, 2 por 2, né, duas equações e duas incógnitas, via de regra, ele é o mais interessante a ser utilizado. Mas como eu falei para vocês, é importante vocês saberem os dois métodos. Agora, para nós acharmos a outra incógnita, nós temos que substituir esse valor de x numa das duas equações. Podemos pegar qualquer uma das duas. Vou pegar a primeira equação, que é o seguinte, 2x menos 3y igual a 8. Então esta é a primeira equação. No lugar de x eu vou substituir por 18 sétimos. 2 vezes 18 sétimos menos 3y igual a 8. Agora o que nós fazemos? Vamos deixar y à esquerda, né? Portanto, menos 3y aqui à esquerda, e à direita 8. E 2 vezes 18 sétimos, 2 vezes 18 é 36. 36 sétimos, sinal positivo vai passar sinal negativo. Então, menos 36 sétimos. Agora o que nós fazemos? Esse menos 3 ele vai passar dividindo. Mas antes dele passar dividindo, nós vamos fazer esta continha aqui. Nós vamos fazer essa continha. 8 menos 36 sétimos. Eu vou fazer aqui na frente mesmo, devido ao nosso espaço aí reduzido. Então, como é que nós fazemos essa conta? Nós aprendemos que uma soma de frações, né? Porque aqui nós temos que enxergar esse 8 com o denominador 1, nós temos que obter uma fração equivalente às duas frações aqui com o mesmo denominador. Como o denominador aqui é 7 e 7 é primo, nós podemos simplesmente multiplicar o numerador e o denominador desta fração 8 sobre 1 aqui por 7. Então vamos ficar com 56 sétimos. Né? Ou podemos aplicar o algoritmo da soma de frações, calcular o MMC entre 7 e 1. Vamos fazer dessa forma, então, até para nós revisarmos esse conteúdo aí que nós vimos em soma de frações no início do nosso curso. Você não está muito habituado com isso, volte para as nossas aulas iniciais aí e acompanhe esse conteúdo aqui. Então nós vamos tirar o MMC entre 1, né? Lembrando que aqui nós temos 1 e 7. O MMC entre 1 e 7 é 7, ok? Então o MMC entre 1 e qualquer número é aquele número. Bom, 7. E aí nós fazemos o MMC, que é 7 dividido por 1, dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima. 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 8, 56. Menos. 7 dividido por 7 é 1. 1 vezes 36. E vamos continuar aqui na frente. 56 menos 36 vai dar o quê? 20 sétimos. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vou copiar de novo a equação apenas para maior clareza aqui. Então temos que menos 3y é igual a 20 sétimos. Agora este menos 3 aqui, ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Quando ele passa dividindo, ele acaba multiplicando o denominador deste membro. Okay? Passa dividindo, portanto ele multiplica esse denominador aqui. Então 3 vezes 7 é 21. Só que como fica o sinal negativo, então nós ficamos com y igual a menos 20 sobre 21. O sinal negativo passa para cá, ele ficaria embaixo. Mas nós podemos enxergar o sinal negativo como negativo para a fração toda. Tá? Isso é um pequeno detalhe aí, né? Quando nós temos uma fração A sobre B, se o B aparece negativo aqui, isso é a mesma coisa de enxergar menos A sobre B ou então menos A sobre B. Então o sinal negativo nós podemos enxergar no denominador, no numerador ou na fração como um todo. Ok? Bom, menos 20 sobre 21. Então essa é a solução do nosso sistema. Então a solução vai ser o quê? X 18 sétimos e y menos 20, 21.
esse sistema ele traz algumas diferenças aqui em relação aos anteriores. Primeiro que aparecem coeficientes que são frações, ok? E segundo que ele não está naquela forma bem padronizada que nós estamos acostumados. Mas notem que ele é um sistema normal. Vamos deixá-lo naquela forma que nós estamos acostumados. Então esse sistema ele é equivalente a... Nós vamos escrever essa primeira equação da seguinte forma: x sobre 3 mais y sobre 2 igual a 5. Okay? Então eu passei o menos 5 para o outro lado, somando. E desse lado aqui nós temos y menos x. Vou escrever assim: menos x mais y igual a menos 5. Note que agora o sistema está naquela forma tradicional que nós estamos acostumados. Que aqui nós temos os coeficientes de x e y são 1/3 e meio. Né? Lembrando aqui que quando nós escrevemos x sobre 3, isso aqui é a mesma coisa de escrever 1/3 de x. E quando nós escrevemos x sobre 2, é a mesma coisa que meio x. Tá? Então os coeficientes aqui são 1/3 e meio. E o independente aqui é 5. Aqui menos 1 e 1. E aqui menos 5. Então agora está na forma tradicional. Mas eu fiz isso aqui só para vocês se convencerem de que isto é um sistema linear da mesma forma. Ele só não está nessa forma tradicional. Bom, então como nós não vamos fazer isso aqui, eu vou apagar esse trecho aqui, tá? Que eu fiz só para vocês entenderem isso aqui. Bom, então aqui está interessante porque já está isolado o y. Então, método da substituição. Vamos substituir o y na equação de cima. No entanto, a equação de cima aparecem aí frações. E muitas vezes não é interessante nós trabalharmos com frações em sistemas. Principalmente quando nós temos que fazer no braço, né? Se nós tivermos uma calculadora, tranquilo, não vai ter problema. Vai trabalhar com decimais, com frações, com uma calculadora. Mas quando nós temos que trabalhar no braço, é importante que nós expressemos as coisas da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível. Nós temos que lembrar que nós somos mais inteligentes do que o computador. Porém, nós não somos tão ágeis, né? Nós não somos tão rápidos quanto eles. Então, a ideia aqui que eu vou propor para vocês é a seguinte. Nós temos aqui um denominador 3 e um denominador 2. O MMC entre 3 e 2 é 6. Ou seja, 6 é um múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Poderia considerar o 12? O 12 é um múltiplo comum, mas não é um mínimo. Eu vou pegar o mínimo para complicar menos. Aquele mesmo argumento que nós explicamos lá na parte de MMC, enfim. Nós trabalhamos tudo isso aí. Por isso, voltem nas aulas aí que já passaram. Então, MMC é 6. E eu comentei na aula passada que existem duas operações que nós podemos fazer que não alteram a solução aí de um sistema, né? Transforma num sistema equivalente. Lembrando que esse símbolo é o símbolo de equivalente. Tem duas operações que não alteram. Que é nós alternarmos as linhas de um sistema linear, alternarmos a ordem das equações, ou então multiplicarmos ou dividirmos qualquer das equações por uma constante, né? Por um valor diferente de zero. Neste caso aqui, nós vamos multiplicar esta equação por 6. Então eu vou indicar da seguinte forma. Eu vou colocar entre parênteses aqui e vou colocar assim, multiplicado por 6. Então nós vamos multiplicar essa equação por 6. Quando nós multiplicamos essa equação por 6, multiplicando aqui 6x por 3, 6 cancela com 3 dá 2. Então eu já vou escrever direto 2x. 6 vezes y sobre 2, 6 dividido por 2 dá 3. Já vou escrever direto 3y. E 6 vezes 5, 30. Já vou escrever direto menos 30, né? 6 vezes menos 5. E a de baixo eu vou deixar como está. Y igual a x menos 5. Agora sim, fica mais fácil para a gente fazer a substituição. Vamos considerar esta equação aqui, a equação 1, e esta equação, a equação 2.
Então, qual é a ideia? Vamos considerar aqui a equação 1, desse lado mesmo. Vamos copiar 2x mais 3y menos 30 igual a 0. No lugar de y, nós vamos substituir por x menos 5 no lugar de y. Nós estamos usando a segunda equação na primeira. Então ficou 3 vezes x menos 5 menos 30 igual a 0. Agora nós fazemos aqui a distributiva, pois nós caímos numa equação do primeiro grau. Então nós temos aqui 2x mais 3x menos 15, tá ok? Ó, 3 vezes x e 3 vezes 5. Distributiva aqui. Menos 15. E menos o 30 que já estava lá. Eu já vou fazer direto, nesse caso aqui. 2x mais 3x, eu já vou escrever 5x. Menos 15 menos 30 daria o quê? Menos 45. Menos 45 passa para o outro lado como mais 45. Agora o 5 vai passar dividindo. 45 dividido por 5, já vou colocar direto. 45 dividido por 5 é 9. Então x é igual a 9. Agora que nós já temos o x, nós vamos para a nossa segunda equação, que diz que y é igual a x menos 5, e substituímos o valor de x. Y igual a 9 menos 5, que é 4. 9 menos 5 é 4. E aí colocamos o conjunto de solução. 9 e 4. Ok? Então essa é a solução. Sempre o x primeiro, depois o y. Agora, nós temos um caso aqui, um sistema cujos coeficientes são números decimais, aí, números com vírgula. Bom, qual é o conselho que eu dou para vocês nesse tipo de situação? Aliás, pessoal, deixa eu até deixar um comentário aqui com vocês. Eu sempre mostro uma forma de solução, que é aquela que muitas vezes eu vejo como a mais interessante, mas eu procuro em outras situações utilizar outra forma justamente para abrir a cabeça de vocês, que vocês possam ter essa flexibilidade de ter várias ferramentas para resolver os problemas. Tá? Então, se em algum problema, um exercício que nós fizermos aqui, eu possa estar passando para vocês a impressão de que deve ser feito daquela forma e só daquela forma, eu me sentiria não cumprindo o meu papel. Né? Meu papel aqui é realmente abrir a cabeça de vocês conseguirem resolver. Não estou dizendo resolver de qualquer forma, resolver errado, não é isso. Né? Mas existem várias formas corretas de se resolver, às vezes, o mesmo problema. Há problemas que existe, eventualmente, apenas uma forma de resolver. Né? Pelo menos uma forma mais conhecida aí. Mas há problemas em que há mais do que uma maneira. Portanto, é sempre a questão de trabalhar o raciocínio, né? De forçar essa questão aí. Bom, então a dica que eu dou para vocês numa situação desse tipo, que existem os decimais aí, a dica que eu dou é a seguinte. Bom, nós temos uma casa após a vírgula aqui. Nós temos duas aqui. Nós temos duas aqui. Podemos resolver o problema exatamente como está, substituindo, né? Passando, dividindo aqui, ou pela adição, né? Mas uma forma interessante de se trabalhar é nós evitarmos as vírgulas. Pois como eu falei, nós somos seres humanos e vamos ter que fazer as contas no braço. Portanto, se nós pudermos evitar as vírgulas, é melhor para nós, nós evitamos os erros. Portanto, a dica que eu dou aqui é o seguinte, o maior número de casas que aparece após a vírgula é 2, né? Pois aqui nós temos duas casas, aqui ainda é uma, né? Mas nós podemos enxergar todos os números aí com duas casas após a vírgula, pois é o maior número de casas que aparece após a vírgula. Bom, quando nós temos duas casas após a vírgula e multiplicamos esse número por 100, então esse número deixa de estar com vírgula. Portanto, a dica que eu dou é a seguinte, nós multiplicarmos por 100 as duas equações. Lembrando que multiplicar uma equação qualquer, né?
de um sistema linear por uma constante diferente de zero, que é o caso do 100, não altera a solução do nosso sistema. Portanto, vamos multiplicar por 100 e obter o seguinte sistema. 0,4x, lembrando que 0,4, quando nós multiplicamos por 100, vai se tornar 40. Então, nós temos 40x mais 12y, multiplicamos aqui por 100, igual a 16. Aqui, multiplicando por 100 também esta equação, 60x menos 7y igual a 74. Olha que interessante, agora nós temos um sistema cujos coeficientes são todos inteiros. Nós podemos resolver isso aqui por substituição, tá? Esse sistema por substituição. Isolar o x aqui, o y aqui, enfim, nós podemos resolver por substituição. Mas, eu comentei com vocês que, em geral, apesar de sempre ser possível por substituição, os sistemas 2 por 2, em geral, o método da adição é mais interessante. Mas as situações que nós trabalhamos até o momento, sempre haviam coeficientes opostos. Sempre haviam coeficientes opostos. Ora, aqui há um problema, pois aqui é 40 e aqui é 60. Não são opostos, muito menos iguais. Bom, aqui é 12 e aqui é 7. Também não são opostos, muito menos iguais. Portanto, o método da adição parece que não está muito bom para a gente aplicar também aqui. Mas agora eu vou ensinar para vocês como é que se pode chegar em equações cujo método da adição, em que aí sim o método da adição pode ser aplicado. E a ideia aqui é a seguinte, isto vai, pessoal, da experiência, do olhar matemático e a prática que vai trazer isso para vocês. Por isso não adianta, vocês têm que trabalhar muito, fazer muitos exercícios para ganhar essa prática, ok? Esse feeling mesmo, né? O feeling matemático. Veja, pessoal, em todas as áreas isso. Né? Um estudioso de história, por exemplo, de geografia, à medida que ele vai pegando textos mais complexos, ele vai pegando sutilezas que um leitor mais elementar ali, um leitor, um leigo, não vai pegar. É por isso que a prática vai levando vocês a perceberem esses detalhes. E este é um ponto, uma das vantagens do aprendizado da matemática, pois esse tipo de conhecimento ele leva ao surgimento de conexões no nosso cérebro e essas conexões vão ser úteis em outros setores da nossa vida. Então, muitas vezes vocês, resolvendo um exercício de matemática, vocês não vão estar apenas resolvendo aquele exercício, mas vão estar fazendo conexões no cérebro de vocês, conexões entre neurônios, que vão ser úteis em outras situações, que fora da matemática. Bom, então vamos lá. 40 e 60. A ideia aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Eu vou multiplicar esta equação de cima aqui por 3. E eu vou multiplicar esta equação de baixo por 2. Olha que interessante que vai acontecer. Eu posso multiplicar por números diferentes. Aqui eu multipliquei pelo mesmo número para eliminar as vírgulas. Mas aqui eu vou multiplicar por 3 e 2. Olha o que vai acontecer. Quando eu multiplico a de cima por 3, eu vou obter o seguinte. 120x mais 36y igual a 48. E a de baixo por 2 vai dar 120x menos 14y igual a 148. Olha que interessante, pessoal. Não sei se vocês perceberam o que aconteceu aqui. Nós fizemos aparecer coeficientes iguais aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que 3 vezes 4 é 12 e 2 vezes 6 também é 12. Portanto, tendo a tabuada bem prática na cabeça, bem memorizada, nós conseguimos perceber esse tipo de relação.
Então, 3 vezes 40 ou 2 vezes 160 vai dar o quê? 120. Surgem coeficientes iguais. E aí nós podemos aplicar o método da adição. E aqui vem mais um detalhe que eu gostaria de explicar para vocês para desmistificar um pouco isso aí. Em vez de somar as equações, eu vou subtrair. Mas aí vocês devem estar pensando, mas espera um pouquinho, professor. O método não é o da adição? Não é o método da subtração. É o método da adição. Concordo plenamente. Mas, na verdade, pessoal, a subtração nada mais é que a adição com o oposto. Veja, se a gente tivesse aqui, em vez de multiplicado por 2, multiplicado por menos 2, nós teríamos aqui menos 120, mais 14 e menos 148. E aí nós somaríamos 48 com menos 148, 36 com mais 14 e 120 com menos 120. Ora, mas essa soma de um número com o oposto, este com o oposto deste, este com o oposto desse, é exatamente a subtração. É exatamente a subtração. Portanto, em vez de nós multiplicarmos para obter um número oposto, quando os números forem iguais, subtrai. Então, o método da adição, vamos dar aqui um upgrade no nosso método da adição. O método da adição não precisa que os coeficientes sejam opostos. Se eles forem opostos, você vai aplicar o método da adição, você vai somar. Se eles forem iguais, você subtrai, que é a mesma coisa que somar com o oposto. Então, isso facilita, porque muitas vezes, cria-se aquele condicionamento mental de que tem que sempre obter o coeficiente oposto para somar. Mas veja, em vez de nós somar, podemos pensar na subtração. Ok? Então, é importante vocês perceberem que é a mesma coisa o método da adição aqui. Dito isso, nós vamos subtrair aqui. Então, subtraindo 120 com menos 120 menos 120, cancela. 36, cuidado aqui, menos 14. 36 menos 14. 36 mais 14. Portanto, vai dar aqui 50y. E aqui também, 48 menos 148 vai dar menos 100. Agora nós passamos o 50 dividindo. Então, y igual a menos 100 sobre 50, que dá o quê? Menos 2. 100 dividido por 50 é 2. Sinal negativo aqui vai dar menos 2. Agora, tendo achado o menos 2, o que nós fazemos? Nós pegamos qualquer uma das equações. No caso, vou pegar a primeira equação. Vou pegar a primeira equação daqui. Okay? Não vou pegar daqui, porque agora, como nós já temos o valor de y, nós podemos substituir em qualquer equação. Poderíamos pegar até esta equação aqui, ou a segunda também. Agora, no lugar de y, nós substituímos por menos 2. Então, nós ficamos com 40x mais 12 vezes menos 2, no lugar de y, igual a 16. Portanto, 40x igual 16. Desse lado aqui, resultou aqui menos 24. Então, eu já vou passar para o outro lado como mais 24. Então, nós temos aqui x igual 16 mais 24 dá 40. E esse 40 passa dividindo. Eu já fiz direto. 40 dividido por 40, 1. Bom, pessoal, vocês estão percebendo que algumas passagens das equações estou fazendo já um pouquinho mais rápido. Por exemplo, aqui eu já somei e já passei dividindo. Às vezes eu passo dividindo e já coloco o resultado final. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Olha aqui. Nós estamos já na aula 96 do nosso curso de Matemática Básica. Se você chegou na aula 96 e eu ainda preciso fazer passo a passo todas aquelas etapas que nós
Gastamos todas aquelas aulas que nós fizemos. Então, você precisa voltar àquelas aulas. Você não assistiu bem aquelas aulas. Ou não assistiu. Mas, quem assistiu às aulas, veio assistindo às aulas até aqui, com certeza vai ter facilidade de entender agora essas passagens que eu estou fazendo um pouco mais rápido, né? Pois eu tenho certeza até que quem acompanhou até aqui, tem feito todas as aulas, né? Pelo menos tem um bom conhecimento aí até aqui, até se incomoda um pouco se eu fizer mais devagar do que isso. Bom, então vamos lá. X igual a 1 e y igual a menos 2. Então a solução 1 e menos 2. Então essa é a solução do nosso sistema. Bom, pessoal, nós fizemos 4 problemas hoje. Na aula que vem nós vamos continuar com esse assunto. Eu acredito que mais uma ou duas aulas nós finalizamos os sistemas lineares, essa abordagem inicial básica que nós estamos fazendo. E aí sim nós vamos partir para a equação do segundo grau. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!